Esse tema, falando de PIS, COFINS e os efeitos endógenos da decisão do Supremo Tribunal Federal, é sem dúvida uma das decisões mais relevantes da história tributária. E muitos dizem que é uma das, eu arrisco dizer que nós estamos aqui discutindo a causa mais relevante de toda a história do Brasil em matéria tributária. A conta é simples. Se pegarmos 1%, o ICMS que incide sobre o faturamento, mais ou menos de 12% a 15% numa média. 9,25% sobre 12% a 15%, nós estamos falando algo em torno de 1,5% do faturamento. Ela por aí já supera o que foi o fim social, também na época da COFINS mais ou menos equivaleria a COFINS, é maior do que a contribuição social de exportação e a própria contribuição social sobre o lucro. Então é sem dúvida, se não a maior, com certeza uma das 3 maiores em termos de relevância para as empresas e também para o governo. É importante a gente fazer primeiro uma reflexão. E essa reflexão passa pelo estudo e com a grande dificuldade que a gente teve ao receber o convite para falar sobre esse tema. Primeiro era para entender o que é endógeno. Quando o Walter Lobato colocou esse tema, a grande dúvida nossa, o que é endógeno? E deve ter sido aqui uma conversa de tomando alguma cerveja e esse nome surgiu. Então, para falar de endógeno, eu quero falar primeiro que endógeno é aquilo que sai de dentro das empresas. E a contribuição que as empresas deu nesse caso foi oração, muita reza, macumba, tudo que se tinha que ter, porque de dentro da empresa pouca coisa saiu. Mas ele tem uma repercussão muito grande nas nossas empresas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre alguns temas que são bastante relevantes após a explicação do que significa endógeno. Então nós temos, primeiro, um breve histórico do que aconteceu, a própria inclusão, efeitos da decisão do STF, liquidação do indébito, ativo contingente, a gente vai falar um pouco sobre ativo contingente, o momento de contabilização, e aqui um pouco também sobre o impacto na economia, argumento muito utilizado pela Procuradoria, e a aplicação do artigo 166, que é o repasse, a aplicação do artigo 170A e a realidade pós-publicação 12973. Para falar um pouco sobre isso, eu vou agora contar um pouco dessa história, o que aconteceu. Lá nos anos 80, quando essa discussão começou, não foi propriamente com o ICMS, mas foi com o IPI. E quando houve essa discussão, o antigo TFR e o próprio Supremo Tribunal Federal, em 1983, 25 de abril de 1983, 2 dias antes do meu aniversário, o Supremo naquele momento ele se posicionou dizendo, olha, não incide o PIS sobre o IPI. E esse é um marco interessantíssimo, porque o governo naquele momento, ele foi lá e alterou a legislação. Houve uma alteração da legislação e essa discussão, ela se encerrou naquele momento. E por que não houve a discussão em relação ao ICMS? Pegamos o ICMS naquele momento e falávamos, olha, o ICMS, ele incide sobre ele mesmo, faz parte do preço, e por fazer parte do preço, tem alguns locais vagos aqui, ó. E por fazer parte do preço, ele é uma outra discussão, é uma discussão diferente da discussão do IPI. E essa tese, essa discussão foi se arrastando, mas são coisas completamente diferentes. Ao se discutir que o ICMS deve compor a sua própria base de cálculo, nós não estamos falando nada a ver com faturamento, nós estamos falando de preço. E agora a discussão era do ordenamento constitucional, que dizia sobre a incidência sobre o faturamento. E essa discussão voltou em 1999. Em 1999,
com o RE 240, que era da empresa Auto-Americana. Esse assunto foi posto novamente e, na época, o ministro Marco Aurélio, ele deu um voto favorável às empresas, dizendo que, realmente, o PIS e COFINS não incide sobre o faturamento. O então ministro Nelson Jobim, ao tomar conhecimento desse voto, ele pediu suspensão, pediu vista daquele processo. E aquele processo, e era um artifício que o governo trabalhava muito, ou seja, ao perceber que a situação era uma situação ruim para o governo, ele retirou aquilo, e aquilo ficou de 1999 até 2006, com pedido de vista do ministro, e quando o ministro aposentou-se, então o próprio ministro Marco Aurélio, que havia proferido o primeiro voto, pediu que aquilo fosse incluído novamente na pauta do Supremo Tribunal Federal. E aquele julgamento ele foi retomado. Ele foi retomado e foi interrompido novamente com um placar de 6-1. Então, naquele momento, já estava 6-1, e o governo, e quando houve o pedido de vista novamente, o governo ajuizou a ADC 18, novamente uma manobra do governo, técnica, mas uma manobra, e essa discussão continua novamente com a ADC 18. A ADC 18, em 2010, ela acabou tendo uma decisão contrária à liminar, ao solicitamento que havia no caso específico, e o foi retomado em 2014. E em 2014, o governo teve uma derrota pelo placar de 7-2. E por que naquele momento não foi aquele RL 240 que embasou? Porque a discussão era se havia ou não o Instituto da Repercussão Geral naquele momento, e como a ação era originada antes do Instituto, da criação do Instituto da Repercussão Geral, e aí a discussão ficava para uma nova demanda que se encontrava com a ministra Carmen Lúcia. E ela dizia, não, eu vou pautar e vou emprestar o Instituto da Repercussão Geral para esse caso específico. Era um novo risco que os contribuintes corriam, porque aquilo estava ainda em um processo que podia mudar a composição dos ministros e tudo mais. O assunto foi pautado novamente, e aí veio a vitória dos contribuintes com a repercussão geral. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem. Há aí uma evolução que em momento algum, houve alteração do posicionamento do Supremo Tribunal Federal. E a Procuradoria fazendo dizer, não, houve sim, houve a alteração do posicionamento, por quê? Porque o antigo TFR dizia que não inclui o ICMS na base do PIS. Só que nunca isso havia sido apreciado sob o ponto de vista de constitucionalidade. Era outra discussão, mas não o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade de incidir a contribuição sobre a inclusão do ICMS como faturamento. E isso veio. Então passamos por esse julgamento, com o precedente que havia do IPI, e o governo, naquele momento do IPI, ele fez a alteração da legislação. O governo também o fez quando estava discutindo sobre a não incidência, sobre a não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS, na COFINS, sobre a importação. O que o governo fez naquele momento? O governo, em 2014, mais ou menos, 2013, ele teve a derrota no Supremo Tribunal Federal por 10-0, dizendo que aquilo não compõe a base de cálculo das contribuições na importação. O governo imediatamente alterou a legislação, que elevando a COFINS para recompor a sua arrecadação. Então, o primeiro argumento do governo era um argumento ad terrorem. Ele dizia, olha, vai haver uma queda significativa na arrecadação, o Brasil vai quebrar, o reflexo na economia é gigantesco. Peraí, mas o governo, ele sempre teve à sua disposição mecanismos para evitar isso. Ou discutimos constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, ou discutimos aspectos econômicos. E isso, o voto do ministro Fux foi muito interessante,
E ele dizia, não podemos considerar questões econômicas e o julgamento de tal monta, isso é um outro assunto também, não para rescisória. Então agora estamos diante desses argumentos da União, inclusive no embate de declaração, em que ela diz que o impacto é muito grande, depois ela vai passar outros argumentos que nós vamos discutir aqui um pouco mais. Então o governo tinha mecanismo para reduzir isso, não o fez. Agora, uma outra questão relevante. Se os senhores pegarem a arrecadação do governo pós-decisão do RE 540, que fala da Incopa, que é o que teve repercussão geral, a arrecadação cresceu em torno de 11% a 12% no mesmo período. Então, se pegarmos de janeiro a março do ano de 2017, antes da decisão do Supremo, pegarmos de janeiro a março desse ano, o crescimento é de 12%. Então, esse argumento ad priori, ele afasta os contribuintes desse litígio e muitos de nós não acreditávamos nessa decisão. Muitos aqui falavam, olha, o governo vai acontecer alguma coisa, mas o contribuinte não vai levar essa vitória, não vai levar essa causa. Mas, gente, nós estamos diante de uma flagrante inconstitucionalidade e enquanto nós tivermos um pensamento de que isso vai criar um rombo, isso vai impactar, o governo tem outras fontes e outras formas de buscar esse equilíbrio. E mais, e deve fazê-lo. E deve. É uma questão apenas de cada instrumento tem a sua característica e deve ser incluído na discussão. Então, falando um pouco do que aconteceu nesse período, é difícil um pouco para ler, vou tentar acompanhar por aqui. Então, nós tivemos essa evolução, depois nós temos o efeito da decisão do STF. Muito se discute no RS 574, que é o da INCOP, a questão da modulação dos efeitos. Vamos falar um pouco da modulação dos efeitos. É possível o governo modular os efeitos dessa decisão? A primeira questão que se coloca, e que eu vejo, os próprios contribuintes advogando e defendendo isso, sem conhecer o Instituto da Modulação. Primeiro, para o governo modular, para o Supremo modular essa questão, ele precisa ter 8 votos. Ele tem que ter 2/3 dos ministros em plenário. Então, nós estamos falando do governo ter 8 votos para conseguir essa modulação. 2 ministros já se posicionaram claramente contrários à modulação. Um deles, Marco Aurélio. É verdade que ele vai se aposentar, pode ter uma nova composição do Supremo Tribunal Federal, mas é difícil conseguir 8 votos em um julgamento que não houve alteração de legislação, que é um dos requisitos para a modulação. A modulação ela ocorre por maioria, por 2/3, e quando você tem um entendimento de jurisprudência, uma alteração de jurisprudência, uma alteração do entendimento firmado pela Suprema Corte, e neste caso não houve. Pelo histórico é muito claro que essa questão vinha desde 1999, o Supremo com o mesmo posicionamento e manteve esse posicionamento até agora recente. Depois o governo fala sobre o cabimento de ação rescisória. Idem. Não houve alteração. A jurisprudência é a mesma. Alegar questões econômicas para se lançar a mão de uma rescisória é algo tão distante que não convém falar de rescisória nesse momento. É algo muito distante. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ela é muito clara, ela é limpa, ela é transparente, ela é límpida. Ela realmente nos dá uma segurança de que esse é o posicionamento da Corte. Liquidação do indébito. Falamos muito sobre a integralidade do crédito ou valor líquido do imposto. Olha, o voto da Carmen Lúcia é brilhante. Se os senhores pegarem o voto da Carmen Lúcia, ela diz, olha, imposto, aquilo que é destacado, aquilo que compõe o faturamento, ele deve ser excluído. Não estamos discutindo de efeito líquido.
Tem um parecer da PGFN, também de 2014, versando sobre uma outra questão, também me parece relacionada às cooperativas, que ele diz exatamente isso. Falou, o crédito, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós estamos falando de um imposto que compõe o faturamento. Por quê? Por uma lógica de que aquele imposto não é um imposto da empresa, não compõe o faturamento como empresa, mas ele é repassado ao governo. Em sendo repassado ao governo, obviamente, é a totalidade do imposto. E não há que se falar em valor do crédito. Isso está muito claro, explícito no voto da ministra Carmen Lúcia. Depois falamos um pouco, bom, isso está posto. Não conversamos sobre modulação, não há que se falar em rescisória, é claro que o governo vai tentar de todas as formas, não há que se falar em diferença se é crédito, se não é crédito, isso também foi discutido durante o julgamento. Nós estamos agora falando de contabilização. E aqui vou colocar o chapéu de contador e falar um pouco do que tem acontecido no mercado e um pouco também sobre a questão técnica. Nós temos 3 situações distintas. A primeira é a empresa que não recolheu aquele imposto porque havia uma decisão judicial. Então, uma liminar, alguma coisa que o vale, ela estava com a exigibilidade suspensa, porém, ao longo dos anos, ela não recolheu o PIS e COFINS sobre o ICMS. Qual que é o momento de reverter essa provisão? Quero crer que o momento de reverter essa provisão já passou. Foi no momento do julgamento do Supremo Tribunal Federal, porque esse julgamento 574 é um julgamento com repercussão geral, que vincula os tribunais. Então, é natural, é por óbvio que o risco que podia ser considerado provável, ou talvez até possível, ele passa a ser um risco remoto, ou mesmo um risco possível. E aí, em se tratando de um risco possível, seria caso de menção em nota explicativa. Um risco remoto seria o caso de uma reversão da provisão. Depois nós temos aqueles contribuintes que recolheram o imposto durante todo o período, que é a situação da maior parte das empresas. Essas empresas, a dúvida é quando ela deve reconhecer esse ativo contingente. Aqui vale lembrar uma alteração extremamente relevante no CPC 25, e há um pronunciamento do IBRACON em relação a isso, em que diz o seguinte: quando é praticamente certo. No passado nós falávamos de algo líquido e certo. Agora nós estamos falando de algo novo, CPC 25, recente, quando é praticamente certo. Agora eu vou voltar um pouco à história. É praticamente certo? Nós temos um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que não houve alteração de jurisprudência, sempre manteve esse entendimento. Houve um julgamento sem repercussão geral, que é o RE 240, da Auto-Americana, americano. Depois houve um novo julgamento, este sim com repercussão geral, do 574, da Incopa. Esse julgamento, por orientação e por legislação, os tribunais devem seguir esse posicionamento. Então nós estamos hoje com uma situação que é mais do que praticamente certa. Então, haveria argumentos sim. Então, este também é um marco importante para considerar quando deveríamos reconhecer esse ativo contingente. E temos agora a empresa que não fez nenhuma coisa nem outra e diz: eu tive o trânsito em julgado e não quero contabilizar. Eu não quero contabilizar por quê? Porque eu não tenho perspectiva de recuperação. E essa é uma outra situação que também deve ser avaliada criteriosamente, porque há fundamentos para justificar esse posicionamento. Então, esse falando um pouco de ativo contingente. 2 minutos, eu termino, coisa bem rápida.
falamos um pouco sobre o impacto da economia. A arrecadação aumentou e o impacto na economia mais trágico é você não ter dinheiro para pagar o seu funcionário. É você não ter dinheiro para girar a economia de algo inconstitucional. Então o impacto para a economia seria o contrário. Se os senhores pegarem a quantidade de empresas que fecharam nos últimos anos, até quando nós vamos aceitar essa situação de falar isso é impacto na economia, mas a economia é só para o lado do governo? Não me parece adequado. Então nós estamos falando de que é sim um direito do contribuinte e mais. Hoje eu vejo quase como uma obrigação. Se houve julgamento do Supremo Tribunal Federal, é claro que é inconstitucional. E eu, como empresa, apesar da Casa Fiat de Cultura ter trazido a exposição de São Francisco, nós não somos franciscanos. A empresa visa lucro. A opção dela é lucro, é um lucro justo. Então ela tem que buscar aquilo que foi declarado inconstitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E depois, a aplicação do artigo 166 do CTN. É outro item que, de vez em quando, surge, esse assunto volta à mesa. Não há que se falar de aplicação do 166. Por quê? Porque está muito claro, o Supremo Tribunal Federal, reiteradas vezes, também o próprio PGFN, diz que o artigo 166 se aplica para ICMS, IPI e, em alguns casos, algum posicionamento em relação ao ISS. Não há que se falar em contribuições onde você tem uma repercussão meramente econômica, até porque essa ocorre sempre, em qualquer tributo, em qualquer custo, é natural. Agora, nós estamos falando aqui de uma situação em que o Supremo já pacificou e já se posicionou em relação a isso. Aplicação do artigo 170A. Quando nós podemos efetuar a compensação desse imposto? Essa é a primeira questão. Essa é relevante. Por quê? Hoje o que está posto é que nós só podemos utilizar o Instituto da Compensação quando houver o trânsito em julgado. Mas há uma evolução natural. O Supremo tem que entender que há uma evolução natural. O STJ também tem que entender. O 170A, ele teve a sua relevância e tem a sua relevância. Mas nós estamos falando de um caso que tem posicionamento da Suprema Corte, tem súmula, tem repercussão geral. Os tribunais estão obrigados a seguir aquele entendimento. Não há como decidir de forma distinta. Hoje os tribunais, todos os tribunais estão seguindo esta orientação, não há divergência em relação a isso. E nós, contribuintes, temos que aguardar temos que aguardar um aspecto formal de reconhecimento do trânsito julgado para se fazer a compensação, empresas endividadas, empresas quebrando, e a preservação da empresa, que é um outro princípio constitucional. Quer dizer, a formalização, o item posto do artigo 170A, que teve a sua relevância e o tem até hoje, mas será que ele continua tendo, ou é hora da gente debater essa situação? Me parece que sim. Tem que haver uma evolução, e essa evolução se dá com esses posicionamentos que a gente tem discutido. Depois, falamos um pouco sobre a questão da pós 12973, que na verdade não mudou nada, continua essa mesma situação. Então eu quero agradecer a paciência de vocês, é uma ação extremamente relevante para todos nós, ter esse momento para discutir isso com vocês é muito importante para a academia, é importante para nós, gestores de empresa, é importante para o governo. Essa causa foi uma causa muito noticiada, porém pouco debatida, porque os contribuintes não acreditavam nessa decisão. Eu estava nos dois julgamentos no Supremo Tribunal Federal, havia poucas empresas representando ali, havia poucos advogados e numa causa extremamente relevante. Então, muitas empresas entraram na anistia em outros momentos. Então, essa é para a gente uma demonstração de que, apesar de tanto problema que a gente tem, São Francisco tem olhado por nós. Obrigado.